Sabe por quê? A relação conjugal é para a gente perceber a cada momento que nós não podemos adulterar com o Senhor. Isso é profundo demais, irmãos. A relação de Cristo com a igreja, do noivo com a noiva. Pois ele fala: entre no meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Você está no jugo com ele, você está ligado com ele, você está debaixo do senhorio dele. Não dá para viver adultério com Deus. É exclusividade. O que mais te preocupa e o que mais você se esforça nessa vida para manter de pé? Seja sincero, é o teu relacionamento com Deus? Ou são circunstâncias alheias ao teu redor? Cuidado, que isso pode ser um adultério e você não está percebendo. Olá, queridos irmãos, olha, a palavra hoje é desafiadora. Você está vivendo o senhorio de Cristo? É verdade, Ele é Salvador, mas Ele tem sido o Senhor. Quer saber mais? Venha conosco. Meus queridos irmãos, manifestar minha gratidão pelas orações e às vezes é bom a gente se afastar um pouquinho para a gente dar valor àquilo que a gente tem. Eu estava aqui chorando e eu rodei algumas igrejas por aí, estrutura, mega estrutura. Nada se compara a isso aqui, não. Estava aqui emocionado, glorificando a Deus, e é um sentimento de amor e de saudade. A gente não explica essas coisas, não, a gente sente. E glorificando a Deus por essa joia que é a PIB Vila da Penha. E fiquei tentando me imaginar fora daqui. É muito difícil, irmãos. Esse negócio, Deus bota um sentimento assim em você que é forte demais. Obrigado pelas orações. Voltamos, os 15 dias aí, e foi uma bênção, irmãos. O que a gente menos faz é descansar. Mas é muito gostoso você poder participar disso e ver. A partir de amanhã já tem um evangelismo na igreja, ore, venha, compareça, tem atividade sábado, quarta-feira está o culto das mulheres. Agradecer ao nosso querido Ricardo, toda a equipe pastoral, todos que estiveram aí colaborando nesse tempo da nossa ausência, e dizer para os irmãos assim: valorize, irmãos, valorize sua igreja, valorize a comunidade de fé. Tudo que te vier às mãos para fazer, se esforce. Faz o teu melhor, pois às vezes a gente se acostuma com o culto, se acostuma com o pastor, se acostuma com... Irmãos, eu estou aqui, eu venho aqui tremendo, suando na mão, mas com uma profunda gratidão por tudo quanto Deus fez, e renovado. E para aqueles que me conhecem, amanhã, 8 horas da manhã, eu vou estar aqui. Para ver algumas coisas, já tive algumas notícias, eu fiquei com medo de questionar, já vi algumas notícias excelentes, eu quero agradecer, todo carinho. Vamos refletir na palavra de Deus, Romanos 14, de 7 a 9. E o tema proposto para a nossa reflexão é vivendo o senhorio de Cristo. Romanos 14, de 7 a 9. Se você puder, que está em casa, curta a nossa página. Tem muita gente conosco que está online e que ainda não curtiu. Faz aquele joinha, curte aí agora para a gente. Às vezes você está aqui na igreja também com o celular na mão, faz isso aí. E se puder também, compartilhe agora o link do culto com grupos de WhatsApp, com tantas pessoas, para ouvir sobre a palavra de Deus que transforma, que regenera, que cura, que liberta. Não é a palavra do pastor Anderson Maciel, mas é a palavra do Senhor
que vai impactar. Pega agora, curta a página, compartilhe o link. Vamos lá, Romanos 14, de 7 a 9. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Eu quero orar para que essa palavra tenha efeito e quero manifestar que meus olhos estão bem azulados hoje com essa embaixada linda aqui, toda organizada. Que bênção é ver esse trabalho. Já estão ali uns assim para mim. Obrigado aqui pelo mimo, pelo presente que vocês me deram. Vamos vestir a camisa da nossa embaixada. Deus continue a usar os irmãos na autoridade do Espírito Santo. Está lindo aqui vocês, viu? Meus olhos aqui estão maravilhados. Vamos orar? Senhor, obrigado, e pedimos que tudo que o Senhor iniciou a fazer por intermédio desse culto, o Senhor possa completar com a sua palavra. Gere transformação, gere salvação nessa noite, pois tua palavra sempre faz aquilo que te agrada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É muito triste ver alguém numa trajetória de vida morrer solitário, sozinho, sem ninguém. É muito ruim ver uma pessoa que leva a sua vida sempre pensando nela mesma e às vezes falando assim: como é bom eu estar vivendo isso que eu estou conquistando em prol de mim mesmo. Como é bom eu ser promovido no trabalho, pois o meu salário aumenta. E o seu salário aumentando, o que isso impacta no reino? O que isso impacta na igreja, na comunidade, impacta nos outros? Não, impacta em mim, porque minha roupa vai ser melhor, minha comida será melhor, vou ter novas oportunidades. Hoje o mundo está vivendo na contramão daquilo que é um propósito divino, pois as pessoas perderam a noção ou a motivação para morrer por uma causa. Teria lógica disso alguém dizer assim: eu estou disposto a morrer por mim mesmo. Ora, isso é uma loucura. Teria lógica alguém comprar uma casa linda, pastor Wellington, piscina, uma churrasqueira, uma mesa para botar lá 20 pessoas e não ter ninguém para compartilhar? Eu fico vendo às vezes alguns filmes e vejo aquelas mesas fartas que vem um serviçal e chega aquela prataria toda, aquelas colheres e todo aquele requinte. É uma mesa tão grande, a pessoa está sozinha fazendo uma refeição. Eu acho que a comida perde até o sabor. É melhor um pão com mortadela e cheio de gente para compartilhar do que aquele lombo de bacalhau com aquele azeite especial, sem ter ninguém para partilhar. Irmãos, nós estamos perdendo o sentido e o significado da vida porque a nossa disposição está sempre focada em trabalhar, em conquistar um melhor salário. E há pecado nisso? Não, o problema é o propósito disso. Pois o texto vai falar para cada um de nós como é bom a gente viver o coletivo. Não adianta eu ter um momento meu de aniversário se eu não tenho ninguém para compartilhar um bolo. Já pensou cantando parabéns para mim mesmo? E o pior que tem gente fazendo isso diante do espelho. Parabéns para você nessa data querida. Há um senso tão difícil de solidão, onde as pessoas não conseguem mais perceber que não é o cardápio, que não é a fartura de uma mesa enorme, bem preparada, mas é viver uma vida com um propósito. E isso está tão difícil
que a gente olha para a palavra de Deus hoje, a gente não vê mais preletor para pregar e falar de inferno, porque parece agressivo. Não se fala mais em perdição. Não fala mais. Antigamente falava assim, ó, se não morrer, tu vai para o inferno. Hoje a gente quer contemporizar, suavizar, revestir e embalar e falando, vai que uma chaminha chamusque você. Não, irmão, é inferno mesmo. E agora o pecado está tomando uma nova dimensão. Não fala que é pecado, não. Chama assim probleminha. Você tem um probleminha. Um probleminha é gente com tanto problema. E o problema do ser humano é o pecado. Porque é esse pecado que vai realmente fazer divisão entre nós e o nosso Deus. É pecado sim. Aí fica assim, um acusando o outro do seu pecado, mas ninguém enxerga o seu próprio pecado. Acontece um problema, gera um escândalo, uma dificuldade, está focado no pecado do outro, mas não consegue se enxergar. E aí a gente olha para o texto e vê que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos, e não apenas salvar, gerar Cristo em nós, espalhar a glória por toda a terra, cumprir propósitos espirituais. Porque está debaixo de um senhorio, e como está debaixo do senhorio de Jesus, se nós não compreendermos que estamos pecando, errando e vacilando, e esse caminho é caminho de morte. Irmãos, não pensa você que vai ter, eu vou ter aquela oportunidade final, a coisa para mim, Deus vai fazer alguma coisa. Não, Deus já está fazendo. Deus já está falando. Deus já está aqui tratando contigo. Quem tem ouvidos, ouça. Não adianta a gente querer contemporizar, eu estou lá na igreja, porque eu não creio nisso, não creio naquilo, porque isso aqui para mim não dá, eu não tolero isso, não tolero aquilo, sabe por quê? Cristianismo e egocentrismo são incompatíveis. Para estar debaixo da soberania de Cristo é preciso deixar de ser egoísta. Há um ego inflado. Por que eu não dizia? Um ego inflado. Aí fala assim, não, pastor, no Novo Testamento não tem nada, nenhum fundamento bíblico e tal. Nem Abraão não tinha nem lei. E foi lá e deu dízimo. Mas lê Mateus 23, depois vem conversar comigo. Teologicamente. Mas não é o ego. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O problema do homem é que o ego está muito inflado. Gente, é muita gente preocupado, sempre com a casca, com a aparência, e o interior, às vezes, carecendo de um tratamento onde Cristo não está sendo gerado. Não há senhorio de Cristo Jesus. E essa questão do egoísta é uma questão tão interessante, sabe por quê? O egoísmo é a negação do próprio cristianismo. Porque se tem uma coisa que Cristo fez, foi se doar. Se tem uma coisa que Cristo fez, foi não usurpar, ser igual a Deus. Não, ao contrário. Se esvaziou. Deus amou ao ponto que deu. Agora pergunta assim, eu estou disposto a me esvaziar? Eu estou disposto a doar, a entregar? A nossa tendência sempre é reter, segurar, pensar em nós mesmos. E quando Deus está falando, não doe, não pense em você. Há uma busca desesperada por uma inclusiva satisfação pessoal. E quando entra num conflito, ainda vai se valer de alguns profissionais que vão dizer assim, seja feliz com você mesmo. Importa o que você está sentindo. Se isso te faz mal, saia disso, jogue fora. Tudo hoje é relacionamento tóxico. Aliás, eu acho que a gente tinha que andar com máscara o ano inteiro, não é pelo Covid, não. É pela toxina dos relacionamentos. Porque não é possível, gente.
Tudo é tóxico, tóxico. Dá a impressão que eu estou vivendo num mundo biológico, eu tenho que entrar numa bolha, até para eu não contaminar ninguém, até para preservar a igreja. Deixa eu entrar numa bolha, irmão. Uma toxina profunda. E a gente quer se livrar disso, a gente quer jogar isso para escanteio, a gente quer, na verdade, viver uma vida e não nos lembrando dessa questão que o Senhor nos desafia. Estar debaixo do senhorio de Cristo Jesus implica principalmente em você não ser egoísta. Se tem uma coisa que Jesus nunca fez, foi levar uma vida pensando nele mesmo. Já pensou? Jesus em crise, no caminho do Gólgota, na Via Dolorosa. E você acha que ele não passou por isso? Carrega a cruz. Não estou aguentando. Chama aí Simão Cirineu, dá uma lambada nele e fala para ele conduzir um pedacinho aí, porque o negócio está feio. E vai ele caminhando para a cruz. Por favor, me traga um psicólogo aqui, porque eu estou num relacionamento tóxico. Eu não estou suportando mais esse negócio aqui, não. Me botaram aqui, eu não sei nem porquê, eu não falei nada. Não. Ah, pai, passa de mim esse cálice. Eu não vou aguentar essa dor. Eu não vou suportar tudo o que esses soldados romanos estão fazendo comigo. Eu não vou suportar o que o pretório romano está me submetendo. Aliás, eu não preciso me submeter a isso. Irmãos, uma das coisas que eu mais ouço em gabinete pastoral é: eu não preciso me submeter a isso. Eu falo: mas eu preciso. E como eu preciso? Como eu preciso me submeter ao meu Senhor, como eu preciso me despir de um monte de coisa, como eu preciso me esvaziar de mim mesmo, como eu preciso parar de olhar para o meu umbigo e achar que o mundo está girando em torno dele, irmão. O texto vem falando que é incrível isso, que se morremos, se vivemos, isso é para o Senhor. Não é para você, não. Por isso, quando Deus coloca dificuldades na tua vida, creia que Ele vai estar à frente. Fui pegar um voo, a Márcia veio num voo aí, tadinha, sofreu. Aí eu fui para o aeroporto, falei assim: Deus, toma a frente de tudo. Aí eu ia chegar 8 horas da manhã, acabei chegando à tarde. Aí eu chego, irmãos, que maravilha você chegar e ver que suas malas não chegaram, foram extraviadas, não chegou nada. Mas eu orei e eu falei com o Senhor: tudo aqui é seu. Eu não controlo, mas o Senhor controla. Aí tinha algumas pessoas comigo: pô, pastor, estava indo tudo tão perfeito, como é que agora na reta final vai acontecer isso, né? É porque não era para essas bagagens chegar junto comigo, não, irmãos. Já tem data certa para chegar e não era hoje, não. Não tem que ser assim, irmãos? Tem que ser assim, irmãos. Eu não governo, eu não domino sobre aquilo, mas tem um que governa. Não vai viver em função do que eu quero, do que eu penso, do meu ego. Não. Sabe por quê? Esse relacionamento com o Senhor não pode ser um relacionamento interesseiro, não pode ser um relacionamento onde eu quero dar e receber. Não, é um relacionamento de entrega, porque Ele me amou quando eu ainda era pecador, perdido. Ele me amou primeiro, Ele já deu o primeiro passo. Não há nada que eu possa fazer para ser mais amado ou menos amado, Ele me ama. E é isso que me constrange. Tem hora que eu falo assim para Deus: Deus, como é que tu acredita em mim? Como é que tu me chama para o ministério? Deus, como é que tu me confia joias tão preciosas? Como, Senhor? Como é que tu não desiste de mim? Como é que por que é que o Senhor resolve me amar e insistir comigo desse jeito? É para formar o caráter dele dentro de mim.
Mas a gente valoriza a tão sonhada salvação. Aliás, o Novo Testamento fala 25 vezes apresentando a Cristo como Salvador e 650 vezes falando de Cristo como Senhor. E a gente enfatiza a salvação. A salvação para nós parece que funciona assim. Tem a tornozeleira ali, que você está ali sendo controlado, né? Abre a chave, tira a tornozeleira. Já conquistei mesmo, agora eu faço o que eu bem penso da vida. Irmão, vai voltar para o presídio. Porque a verdadeira liberdade está em viver debaixo do senhorio do Senhor. E não usar da liberdade para dar ocasião à carne, à ego, a coisa alguma. O sentido de liberdade está exatamente em fazer aquilo que agrada ao Senhor. E não fazer aquilo que dá na cabeça. Aí eu estou com vontade, vou lá e faço. Já ouviu isso, irmãos? Meu Pai do céu. Irmão, se eu fizer tudo que eu tenho vontade, meu Jesus. A minha mãe dizia assim, né? Calma, meu filho, porque vontade é uma coisa que dá e passa. Aí eu respondi assim, mãe, mas essa aqui não está passando, não. Eu estou aqui ainda, sabe, digerindo esse negócio. Não tem como a gente viver uma vida debaixo do senhorio de Cristo Jesus, sem perceber que nós estamos vivendo uma vida egoisticamente falando. Às vezes a gente vai fazer um gabinete pastoral, a pessoa entra, fala com a gente num tom, mas pastor, o senhor fez, o senhor... Eu nem sabia que eu era irmão, né? É pessoal, que pessoal, irmão, nem sabia que era você. Aliás, desculpa, eu não lembro nem o seu nome. O irmão é quem? Desculpa, eu sou ruim de nome. Eu não gravei, eu não sei nem seu nome. Não sabia que era você, não. Não, bem, porque eu achei que era... Porque eu aqui eu faço, eu aqui eu falei assim, eu aqui eu sirvo. Eu aqui eu carrego. Eu aqui eu limpo. E quem me conhece sabe que eu não estou pregando nada de heresia. Quem vive comigo aqui 24 horas sabe que eu vou arrumar vaso de barro, que eu vou botar em sulfilme, não sei o que lá, que eu vou pegar no pesado, que eu vou... Quem está aqui comigo no dia a dia sabe. Irmãos, nós não podemos viver cristianismo com egoísmo, isso é incompatível. O verdadeiro sentido da vida está exatamente em viver uma vida para a glória do nosso Senhor. E se Ele é Senhor... Em nós não há vontade, a única vontade que temos é agradar ao Senhor, viver para a glória do Senhor, fazer tudo em prol para que as coisas possam suceder da melhor forma possível. E quando a gente começa a entender isso, a gente vai perceber que tem coisas que incomodam, e como incomoda, irmãos, como foi difícil a cruz de Jesus. E tem hora que dá vontade de largar de mão. Tem hora que dá vontade de correr. Mas o Senhor só nos prova o que nós podemos suportar e junto ainda manda o escape para que possamos suportar. Já pensou Jesus fugindo da cruz? Já pensou Jesus naquele momento falar assim, não, tira esse prego aqui, não precisa botar mais não, eu estou saindo daqui e vou dizer, essa cambada aqui não vale nada. Tudo pecador, pode botar cada um aqui. Eu não estou, sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu vou ficar pagando preço por esse povo que não me valoriza? Eu vou ficar aqui remando para os meus, mas os meus não me receberam? Eu vou ficar aqui fazendo, e ninguém quer saber de nada? Não é de hoje, mas Jeremias, os profetas falam, quem deu crédito à nossa pregação? Quem que está valorizando isso? Quem que está ouvindo esse negócio? Quem que realmente está disposto a isso? Se Jesus tivesse sido egocêntrico, não haveria redenção, não haveria salvação e não haveria reconciliação. A nossa fé seria vã. Jesus egoísta. Acabou o cristianismo. Aí você entende por que o Evangelho é poderoso, porque no reino de Deus, para aqueles que vivem debaixo do seu senhorio, não dá para ser egoísta, irmão. É compartilhar. Como é bom quando você compartilha. Como é bom quando você se doa.
Uma vez foi feita uma pesquisa muito interessante, e nessa pesquisa, foi um estudo de Harvard, e eles queriam entender por que as pessoas se suicidavam. Porque eles verificaram umas coisas interessantes no estudo. Quanto mais se falava de suicídio, mais as pessoas se matavam. E quanto mais ênfase no local onde foi feito suicídio, divulgava isso nas redes sociais, naquele mesmo período ali, no mês seguinte, mais pessoas praticavam o mesmo ato. Então era um assunto que não podia ser tratado assim se queria resolver, tinha que ser uma coisa velada. Acompanharam 200 pessoas desde o nascimento até o final da vida. Quando 185 aproximadamente já tinham morrido, eles chegaram a uma conclusão. Que as pessoas que menos pensaram em suicídio, menos viveram problemas na terra, foram as que menos viveram para elas mesmas e sempre vivendo em função dos outros. Sempre carregando o fardo do outro, sempre se doando ao outro, sempre se colocando no lugar do outro. E a Bíblia fala que tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É um desafio para a gente largar realmente esse egoísmo, para a gente largar esse fascínio que o mundo nos trata e nos dá. Há uma relação enorme no dia a dia para ganhar, e quando a gente conquista, a gente se acha dono, mas a gente se esquece que há um dono, há um Senhor de todas as coisas. O que nós somos? Mordomos. Nada trouxemos para este mundo, e é verdade que nada levaremos dele, absolutamente nada. Há uma briga intrínseca, há pessoas que não se falam, há parentes que estão quebrando relacionamentos, vivendo um egoísmo. Então, cada um tem uma lógica. Quer ver uma coisa? Herança, partilha. Ah, mas o outro não precisa ganhar nada, porque já tem a casa própria e eu não tenho. Aí o que está do lado de lá fala assim, mas você estudou na mesma escola do que eu, não conquistou casa própria porque não quis estudar. Agora que está na lei que tem que dividir, tu quer questionar? Cada um tem uma lógica. Quem é que se entende nisso? Ninguém, irmãos. Ninguém. Cada um tem uma lógica. Cada um quer seguir o seu coração, o seu egoísmo, olhar o seu lado. E quando você fica olhando para o seu lado, nada na tua vida vai para frente. Escuta o que eu estou te falando. Sabe por que Deus deu a Cristo um nome acima de todo nome? Sabe por que todas as coisas foram sujeitas a Ele? Porque Ele se submeteu à vontade do Pai, ao senhorio do Pai. Deus o exaltou. Deus que fez isso. Nada façais por contenda, ou por partidarismo, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Eu sonho um dia na igreja, chegar aqui no Natal, fazer Natal das famílias. Aquela mesa farta. E ninguém chegar aqui e falar assim na porta, eu vou levar pedaço de bolo para o meu pai, para minha mãe, para minha tia, para a vizinha, para o fulano que não teve, para ciclano, mas esse aqui, quem fez o bolo? Mas fulano adora, eu vou levar um também. Aí leva 11 pedaços de bolo, aí o irmão que está aqui dentro, quando chega ali na porta, não tem mais. Isso acontecia na minha outra igreja lá, irmãos, aqui não tem não. Eu sonho um dia que a gente vai fazer aquela coisa fato, porque assim, come você primeiro, não vai você. Você é mais importante do que eu, mas você está aqui, eu vou servir a você. Eu peguei um pedaço aqui, mas foi pensando em você. Irmãos, tem gente que quando vê comida dá até tremedeira, perde a linha. Eu conheço alguns assim, meu irmão. Quando sente o cheiro da fritura, já começa. Aí fala, calma, irmão, vamos orar para repreender o devorador. Em posição de mãos. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. Tem coisas que te desequilibram mais, é ou não é verdade?
Tem coisas que te tiram mais do sério. E são essas coisas que Deus permite para gerar o caráter de Cristo em você, para você estar debaixo do senhorio. Irmãos, eu saltei aqui, eu vou dirigir aqui. Irmãos, isso aqui é uma loucura. É uma selva de pedra. O cara vem, fecha teu carro, te xinga, não conhece a tua mãe, mas parece que tem uma intimidade de anos. E ainda vai embora cheio de razão. E o pior, você tem que engolir aquilo tudinho. Falar assim, errado, bobo sou eu mesmo. Bobo sou eu. Porque tem hora que, né, é difícil, irmãos. Mas tendo em vós esse tipo de sentimento, é preciso a gente reconhecer que há momentos que a gente vai querer fugir, que a gente vai querer reagir, que a gente vai querer pensar em nós mesmos, mas isso é incompatível, irmãos. O verdadeiro sentido da vida está no partilhar, é no doar, é no se colocar para o outro. A vida que tem sentido é na vida de partilha, está debaixo do senhorio de Cristo. É sempre viver não pensando em você, mas pensando que você está cumprindo propósitos espirituais, e o que Deus te confiou não é teu. Você é mordomo. Há um Senhor, há um soberano. Ele é dono de tudo, Ele é dono de todos. Dele é o querer, dele é o efetuar. Ele estabelece reis, Ele tira reis, Ele faz tudo conforme Ele quer. Não tem ímpio que Ele não governe. Ele faz tudo segundo a sua autoridade, e o que Ele espera de cada um de nós é que a gente abra mão, ceda, é que a gente se coloque como aquele que serve. O senhorio de Cristo, segundo momento, ele é exclusivo e prioritário. Sabe por quê? A prioridade absoluta do Senhor como centro, razão, alvo do ser humano. Paulo diz, se vivemos para o Senhor, vivemos. Ou se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos ou morramos, somos. Imagina pastor Pedro agora entrar aqui, uns terroristas. E não está muito difícil do país chegar nisso não, irmãos. Negue a Cristo. No primeiro estampido aqui, eu fico imaginando o comportamento da igreja. Eu acho que essas portas de emergência não iam dar vazão. Eu estava me recordando na Jordânia fazendo batismos, e naquele momento, aquelas pessoas oriundas do islamismo, que se converteram ao cristianismo, que ali o negócio é sério. Eu só fiz uma pergunta antes de batizá-los. Vocês estão dispostos a morrer por Jesus? E a resposta foi sim. E ali é sério. Um dos batizados, um tempo depois, tomou uma coça dos primos e falou assim, na próxima a gente te mata, que a gente soube que você está andando com Bíblia e que você está orando. Um negócio é sério. A gente nunca pensa assim, quer vivamos ou morramos. Nós somos de quem? Isso é do Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo dizer que morrer é o quê? Irmãos, eu vivi 30 anos uma atividade assim, muito tranquila no Rio de Janeiro, e quase eu não tive estresse, quase não vi minha vida em risco. E uma das coisas que mais me surpreendeu, preciso testemunhar isso para os irmãos, foi no início da minha carreira, que eu andava, acho que eu já contei isso, com uma bíbliazinha aqui com Gideão. Eu já contei isso? A maioria está falando que não. Então, desculpa vocês que ouviram, vou ter que ouvir de novo. Até para poder fixar melhor o princípio, que os irmãos acho que não aprenderam. Vou falar de novo. Eu andava com o Novo Testamentozinho, sabe aquele do Gideão, aqui que tem um azulzinho cinza? Eu andava com ele, ficava aqui no bolso assim, aí eu pensava assim, ó, o dia que vier um disparo, Marquinhos estava aqui na direção do coração, falei, ó, palavra, escudado,
Aí eu saía, orava, preparava tudo, né? Tudo certinho. Aí ia para a eterna luta do bem contra o mal, no reino físico e no reino espiritual. Combate diário. E um dia eu estava passando numa rua, e quando eu passei naquela rua, um sujeito lá falou assim para mim: ei, para, entrou lá na frente do carro. Eu falei: que houve? Eu quero orar por você. Eu falei: então ora. Eu saltei, ele veio orar. Ele falou assim: não, entra aqui nessa garagem. Aí tinha uma reunião de oração. Aí ele falou assim: quem vai orar por você é aquela irmã lá. Aquela irmã, chama a irmã para orar. A irmã me olhou. Irmãos, a irmã não orou por mim, ela chorou copiosamente. Eu falei assim: meu Deus, eu acho que eu estou muito carregado. Chamou a segunda, ela me olhou, insinuou a orar e começou a chorar e não orou nada. Falei: meu Deus, minha situação está crítica. Quem acabou orando? O rapaz que me parou na rua, ele que orou. E aí no que ele orou, aí falou assim: uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, nós faremos menção do nome do Senhor. O que te protege não é isso que está na tua mão, não é essa blindagem aí não. E Deus te deu um grande livramento hoje. E o que nós vimos no reino físico, digo, espiritual, eles dizendo, você vai ver no reino físico. Irmãos, eu tinha uma operação para comandar, 3 horas da manhã, um negócio com uma informação. Eu já fui lá no comandante e falei assim: me substitui hoje, que o negócio para mim hoje está difícil. Eu falei assim: eu já sei, vai ser essa aí que o negócio vai ficar ruim, vai ficar estreito para o meu lado. Aí um colega lá foi: não, eu fico aí, eu seguro essa aí para você. Me substituiu. Queridos irmãos, quando foi na parte da tarde, uma senhora falou assim: ó, entrando aqui, mas tem uma rapaziada ali boa, tem uns 4 carros ali parados, deve ter uns 20 ali, estão muito bem armados. Aí eu falei: o elemento surpresa é fundamental. E posso falar uma coisa para vocês? Está minha esposa aqui, eu nunca tive medo de morrer, irmãos. Sabe por quê? Quando chegar a minha hora do meu Redentor me levar, ninguém vai me parar aqui. Câncer, acidente, o que for, eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor. Aí tem gente: eu estou com câncer, pastor, em desespero. Eu falei: eu não estou e posso morrer na tua frente, posso sair daqui e ter um acidente. Mentira, é verdade, irmãos. O que a gente tem que ter convicção é que somos do Senhor, quer morramos, quer vivamos, nós pertencemos a Ele. Mas que medo desesperado é esse, irmãos? De encontrar com o Redentor? Eu nunca tive medo desse negócio, não. Eu falei: não. Aí, nesse dia, quando teve essa oração, eu tremi a base. Eu falei: olha, e eu tremi a base depois, irmãos. Porque quando eu adentrei ali, foi assim, uma troca de tiro intensa. E eu corri para um lado, o motorista estava comigo, foi para o outro. Eu falei assim: esses caras vão passar numa pontezinha ali, eu já sei onde eles vão dar, e eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu fui surpreendido, rendido aqui por trás, a coisa assim de 6 horas da tarde, eu só escutei o barulho. E tinha um homem com uma arma apontada, uma metralhadora na minha direção. Não saiu um projétil. Eu sempre fui muita reação, minhas pernas tremeram, bambearam. E me veio um filme na cabeça da oração, de tudo que eu tinha vivido naquele dia. A partir daquele dia, eu falei assim para o Senhor: verdadeiramente, só Tu és Deus na minha vida. Essa, Deus, Tu me avisou, essa Tu me mostrou, e as outras que Tu não me avisou, nem me mostrou, que o Senhor opera na minha vida. O que eu faço sem o Senhor? Como não viver na tua total dependência? Como não viver debaixo do teu senhorio? Como não viver de maneira exclusiva e prioritária para o Senhor? Eu falei: Deus, eu quero fazer um pacto contigo. Quando acontece um negócio desse, a gente muda rapidinho, não é, irmão? Isso aqui está errado, eu indireito. Isso aqui... Aliás, tem alguns que nem assim. Tem alguns que nem assim.
Falei, Deus, agora vai ser assim, agora vai ser assado. Aí, ao invés de andar com Bíblia, que eu andava cheio de folhetos, bolsos, ia para dentro dos hospitais, ia para tudo que era lugar, e distribuindo, e falando, e proclamando. Pessoal, esse cara é louco, podem me chamar de louco, mas eu vou viver exclusiva e prioritariamente para o meu Senhor. Depois lá dentro fazia batismos, não sei o que, ela transformou quartel em igreja, eles diziam. Aí começa aquelas perseguições. Aí eu falo assim, irmãos, eu vou viver para o Senhor. Tirava a farda, botava a beca, ia para dentro da piscina, você confessa a Jesus Cristo como o Senhor, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois vinha a charge, vinha as piadinhas, vinha essas coisas. Irmãos, que glória é essa? Que coisa gostosa viver isso. Ah, mas você vai ser perseguido, Anderson, você não, meu irmão, que honra, que privilégio. Sabe por quê? Viver exclusivamente para o Senhor é pensar que lá no teu trabalho Deus te plantou e tem um propósito espiritual. Irmãos, não tem como a gente viver com dois senhores, o problema é que ninguém acha que está servindo a dois senhores. Você quer ver uma coisa? Raciocina comigo, presta atenção no que eu vou lhe dizer. 90% das vezes que a Bíblia fala em adultério, está se referindo na relação do povo com Deus. Por que adultério? Adulterar, mudar a forma. Adultério, mudou a forma. Mas aí, Paulo vai escrever aos Filipenses, aí começa a falar lá um monte de coisa a respeito do que é um grande mistério. E nesse grande mistério depois, você vai vendo lá em Efésios, ele vai à frente, vai tocando ali, falando umas coisas assim, esse mistério é grande, eu vou lhe falar uma coisa, agora eu estou falando, não é do homem com a mulher, mas é de Cristo com a igreja. Você já parou para pensar, por que é que Deus te deu um cônjuge? Isso é seríssimo. A gente fica espantado quando o casamento promete um ou outro fidelidade, né? Chega aqui diante do altar, você promete amar, respeitar, tal, nada para você, tudo para ele. Aí tem gente que fala, sim, eu pus o próximo. Sim, né? E tem gente que está aqui atrás, também está doido para passar por esse processo, ou doida, está assim, né? Esse processo de, quer, sim, aceita tudinho. Aí depois fica assim, meu Deus, adulterou. Adulterou. Mudou a forma. A gente fica espantados com isso. Fica ou não fica, irmãos? Mas a gente não fica espantados quando a gente adultera com o Senhor. Aliás, a gente nem acha que adultera. E sabe para que Deus coloca um cônjuge na tua vida? Irmãos, eu tenho uma convicção espiritual enorme que é isso. Olha para a vida de Osé, Osé, vai lá, casa tu com aquela santa. Pô Deus, mas leva tudo, mesmo sabendo tudo que ela vai fazer contigo. Meu querido irmão, fala assim, eu não tenho dom de Oséias não, peraí gente. Que é isso? Isso é surreal. Mas Deus fazia o profeta sentir o que ele sentia na relação com o povo. Olha para a vida de Ezequiel, eu vou tocar na menina dos teus olhos. Quem era a menina dos olhos dele? A esposa. E Deus falou, eu vou levar. E levou. E levou. Sabe por que a relação conjugal? É para a gente perceber a cada momento que nós não podemos adulterar com o Senhor. Isso é profundo demais, irmãos. A relação de Cristo com a igreja, do noivo com a noiva. Você já parou para pensar na profundidade que é a sua relação com Deus, debaixo de um senhorio, debaixo de um jugo? Pois ele fala, entre no meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Você está no jugo com ele, você está ligado com ele, você está debaixo do senhorio dele. Não dá para viver adultério com Deus. É exclusividade. Não, pastor, mas eu não adultero, não. Eu não adultero, não. E aí, a gente sempre acha que a gente está bem. Às vezes o teu adultério é o teu celular.
Teu adultério são as redes sociais. Teu adultério, às vezes, é a tua conta bancária. Às vezes, teu adultério é a tua empresa. O que mais te preocupa e o que mais você se esforça nessa vida para manter de pé? Seja sincero, é o teu relacionamento com Deus? Ou são circunstâncias alheias ao teu redor, na tua vida num todo? Cuidado, que isso pode ser um adultério e você não está percebendo. Deus, Ele quer ser o número 1. Não há espaço para 2 senhores, ou há de agradar um e... Ninguém pode servir a 2. Deus é sempre o primeiro, Ele é o topo, Ele é o pódio. Ou Ele é, ou Ele não é. É simples assim. Ou Ele é Senhor, ou Ele não é. E naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome apartai-vos. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem? Olha só que coisa profunda. Não fazem o que eu falo. Há vidas empacadas aqui nessa noite, irmão. Sabe por quê? Está difícil entrar debaixo do senhorio de Jesus, viver uma vida exclusiva para Ele, independente do que Deus te der. E quanto mais Ele te confia, mais exclusividade a gente deve a Ele, mais Ele tem que ser o número 1, porque Deus não vai te dar nada para Ele ser o número 2, número 3, não. Ele é Senhor pleno, soberano. Quando Ele te confia, irmãos, que coisa boa. Sirva ao Senhor de modo correto, sabe? Porque ninguém pode servir a 2 senhores. O nosso compromisso com Deus não pode estar dividido num compromisso com outras questões. Ele é a prioridade. Trabalho não é para sustento. Quem te falou isso te enganou. Trabalho é para servir ao Senhor. A provisão vem do Yahvé Jiré, o Deus que provê tudo quanto necessitamos. Se você não confiar que Ele é provedor, tem hora que eu vou dormir e falo assim: Deus, estou durinho, mas eu creio que o Senhor dá os seus enquanto dorme, vou dormir aqui um pouquinho que o Senhor está provendo para mim. Aí eu levanto, olho para um passarinho e falo assim: olha lá, não sabe nem para onde vai, o que vai comer, mas o Senhor já providenciou tudo para ele. Ó, Deus, eu tenho um pouco mais valor que aquele passarinho ali. Eu acho que eu estou valendo um pouquinho mais que aquele passarinho ali, Deus. Confia na provisão, confia no provedor, descansa o teu coração, entra debaixo do senhorio dEle. Irmãos, é preciso a gente, nessa noite, entender que nem todo mundo que está dizendo Senhor, Senhor, está no caminho correto. Ele busca distinção na nossa vida, Ele quer ser o número 1. Ele não divide espaço, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1,16. Foi essa, vai tocando aí para a gente, faz favor. Foi essa atitude assumida por Davi, quando ele olha para o seu coração, e ele fala assim: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a Ti. Sabe o que me surpreende na vida de Davi? Davi fez de tudo, irmãos, para construir o templo, para dar honra ao Senhor. E quando Davi faz essa oração, eu fico me perguntando assim: Deus, Tu és o meu tudo, Tu és exclusivo, Tu és o meu número 1. Quantos bens eu tenho além de Ti, Senhor? Porque às vezes quando toca na saúde te desequilibra, toca no filho, toca no neto, tu quer quebrar princípios espirituais, porque neto é mais do que filho. Você só não percebeu que Ele está cuidando de tudo, governando tudo. O que Ele está testando é se você realmente está disposto a viver debaixo do senhorio dEle. Lembrem de Abraão.
Isaac é a promessa, me dá o teu Isaac. O que ele queria? Exclusividade. Exclusividade. Paulo fala: fomos também feitos como herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Você está debaixo do senhorio dele? Você está vivendo uma vida cristalina, ele governa tudo, ele é o número 1. O Senhor já pagou um preço, nós somos dele. E eu acho lindo, eu quero terminar falando isso. Somos dele, devemos viver para ele. Ninguém pode nos tirar dele, nada pode nos separar. Por isso, deixa ele ser Senhor. Deixa ele ser Senhor. Eu estou com uma enfermidade, eu estou desempregado, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo, eu estou vivendo... Irmãos, todos nós temos senões na nossa vida, todos nós, se não temos, nos depararemos. Mas o que precisamos fazer é entrar debaixo do senhorio, da dependência, da confiança e saber que ele governa. Pois acaso não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? E não sabeis que vocês foram comprados por alto preço? Ele pagou um alto preço. E quem paga alto preço valoriza muito o que conquistou. Você é uma grande conquista de Deus. Teu nome está escrito na palma da mão dele. Você é a menina dos olhos dele. Não se esqueça disso em momento algum da sua vida. Ele pagou um alto preço. Ele nos comprou, ele nos resgatou, sabe para quê? Para sermos conforme a sua imagem e semelhança, para vivermos debaixo de um senhorio, para dizer a Deus, nada mais importa na nossa vida que não seja o Senhor. Eu quero concluir. Ninguém consegue ser Senhor de si mesmo, ninguém. Ninguém vive em função de si mesmo. Por mais inteligente, por mais recursos, isso é impossível. Somente pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós somos capacitados a termos uma regência, uma administração, um controle que é soberano, que nos permita tomar decisões excelentes, que nos permita fazer escolhas excelentes, que nos permita ter o caráter de Cristo, que nos permita viver uma vida onde a glória do Senhor será manifesta, onde propósitos espirituais vão se cumprir. Deixe de ser Senhor da sua vida. Isso cansa, irmãos. Como cansa ser Senhor da própria vida? Eu cansei. Desde que eu namorava, escolhi a namorada. Aliás, eu só tive uma, né, irmãos? Irmão, você investe, perde tempo, se decepciona. Eu falei assim, soberano, cansei. Venha ser Senhor. E debaixo desse senhorio, vai tudo bem. É muito gostoso viver debaixo do senhorio dele. Ele tem cuidado de nós. Senhorio vai exigir, irmãos, sintonia fina. Senhorio vai exigir obediência total. Senhorio vai exigir você viver para agradar o seu Senhor. Submissão, rendição. Pois a palavra de Deus nos fala que nós somos dele. Por essa razão, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e voltou a viver para ser o Senhor da minha e da sua vida. Você quer entrar debaixo do senhorio dele, dizendo: Deus governa. Cansei.
Senhor que livra, Senhor que provê, Senhor que tem as melhores alternativas. Eu apenas me submeto, dizendo: eu confio. Curve sua cabeça, fale com Deus. Peça ao Senhor assim: Deus, eu quero largar meu egoísmo. E eu quero viver exclusivamente debaixo do teu senhorio. O que importa agora é o teu senhorio. O Senhor não divide. Eu não quero ser dividido. Até quando cocheareis entre dois pensamentos, se Baal é Deus e se o Senhor é Deus? Pare de confiar em conversa fiada, pare de confiar em sofismas, pare de confiar em mentiras do inferno. O Senhor te convida a confiar na sua palavra, se submeter ao senhorio dele, porque debaixo desse senhorio sua vida vai tudo bem. Ele tem provisão, ele tem livramento, ele tem cura, ele tem libertação, ele tem as melhores propostas, ele tem as melhores alternativas. Venha, se submeta ao senhorio do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quantos querem nessa noite fazer uma oração dizendo: Deus, importa o teu reinado, venha ser Senhor completo, Rei único. Deus, eu venho brigando com algumas áreas, eu venho, Deus, tomando o controle de algumas coisas, mas hoje eu entrego, eu me rendo, eu me submeto. Quantos querem orar com esse pastor dizendo: eu me rendo, eu cansei, pastor, eu me rendo, eu me rendo. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar contigo, vem, vem. Isso, pode vir, em nome de Jesus. Isso, eu gosto de ação, isso. O Espírito Santo está tocando, venha, renda-se, venha, venha, venha. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pode viver mais rápido isso. Enquanto estamos adorando, olhe você e veja se a tua rendição tem sido total ou parcial. Há áreas que você ainda luta dizendo: não confiei, não entreguei. Sai, venha, se renda a Ele. É debaixo do senhorio de Jesus Cristo que tudo vai suceder de forma tranquila, pois você pertence ao Senhor. Ele já mandou o seu Filho em teu lugar. Como não nos dará com Ele todas as coisas? Ah, mais alguém vem? Eu quero orar com você. Dizer: Deus, eu me rendo, eu me rendo. Alguém conosco na internet dizendo: pastor, eu preciso me render completamente. Eu quero viver debaixo do senhorio dele. Venha e diga: eu não quero viver para mim, eu quero viver para o Senhor. Importa o teu senhorio. A igreja vai estar de pé. Ficar de pé.